Deixa eu te perguntar uma coisa. Você hoje tá de bom ou de mau humor? É sério, porque o teu humor vai determinar muita coisa. Aliás, hoje o nosso papo é sobre bom humor nos materiais que a gente produz, nos vídeos, nos conteúdos. E eu vou te trazer uns insights, umas ideias que podem ajudar você, muitas vezes que não é muito bem-humorado, a fazer um material mais bem-humorado. Vamos lá? Pera aí que é depois do quê? Da vinheta. Voltando, Luiz Porto na área, isso aí eu te falei, hein? Hoje eu vou trazer algumas ideias para que os teus materiais que muitas vezes estão ali um pouquinho monótonos ou você sabe que precisa de um pouquinho de humor, ferramentas para você deixar eles mais animados, mais legais, mas antes você vem aqui, me segue no Instagram, né? Vai lá e me segue no YouTube, né? Se inscreve no canal e você sabe qual é o call to action. Pessoal, quando a gente fala de bom humor, a gente está falando diretamente de ânimo, até a palavra humor vem de ânimo, né? Então, dependendo do nosso estado de espírito, é o como nós vamos tratar as coisas. Quando a gente está de bom humor, sabe como é que é? Tem gente que fica de mau humor porque já não tomou o cafezinho de manhã, ou porque não comeu um chocolate. Aliás, o chocolate deixa todo mundo com bom humor. Mas e quando você vai fazer seus conteúdos? Você ali escreveu o seu texto, você tem um conteúdo bacana, legal, muito legal, e você ali fala, putz grila, poderia ter alguma coisa para ficar mais animado, mais assim, atraente, porque de fato, o conteúdo com mais humor, ele fica mais atraente. Mas vamos rápido para aquilo que eu tenho para falar para você. Para começar, eu não quero que você seja falso, mas todo mundo tem dentro de si um bom humor, ideias engraçadas, e eu quero começar pelo primeiro ponto, o contexto. Existia uma série chamada Seinfeld que eu adoro, e ela tratava exatamente daquilo que era do dia a dia. Where the hell did I put this? What are you looking for? The remote. I can't find the remote. Did I lost it? E brincava com situações engraçadas, com manias, de uma maneira bacana, justamente porque dentro daquele contexto a qual os episódios estavam inseridos, situações eram colocadas e a gente se identificava, porque de fato, quando eu coloco situações do meu dia a dia, coisas que eu me lembro, eu falo, meu Deus, eu fiz isso, eu falei aquilo, as pessoas se identificam. E sou sincero para vocês, a minha cabeça, ela funciona muito se lembrando das besteiras que eu faço, das coisas engraçadas. Então, o contexto, olha para o total daquilo que você está fazendo e vê situações do dia a dia que são interessantes e engraçadas de você comentar, tá bom? Vai ser o dia dos aviões, hein? Eu tava passando um avião. O segundo ponto são os nossos erros. Olha, se tem uma coisa que no nosso dia a dia a gente faz é errar. E muitas vezes esses erros são engraçados, falar a verdade. Sejam palavras que nós dissemos errados, uma ligação que a gente falou com uma pessoa nada a ver. Aliás, comigo já aconteceu isso, eu ligar com uma pessoa, ter certeza que era a pessoa chave que eu precisava falar, mas eu estava falando com outra pessoa nada a ver. E eu passei uma vergonha e depois a pessoa me falou, olha, não sou eu não, você está se confundindo. E sabe o que acontece? Quando eu coloco os meus erros, eu humanizo o meu material. E as pessoas com essa identificação começam ali, poxa, eu passei por isso, e começam a se lembrar de fatos engraçados, e isso dá muito certo. Mas fica tranquilo que eu já vou te ensinar como você vai colocar isso no teu material. O terceiro ponto também é super importante, cuidado com o tom. Como assim cuidado com o tom? O humor, ele tem uma linha tênue que muitas vezes ele se torna um pouco grosseiro, inconveniente, e para isso você precisa ter muito cuidado com aquilo que você está brincando, falando, para que você não passe desse tom. Ah, Luiz, como é que eu vou saber qual é o tom que não vai passar? Bom senso. Observa no teu meio as piadas que caem bem e as piadas que não caem bem. É claro que quando você está falando para uma audiência, você está lidando com diversas pessoas, mas o bom senso é uma boa medida para você entender aquilo que vale a pena ou não. Então, cuidado com o tom, mas observa o que está acontecendo ao teu redor que, poxa, vai te ajudar pra caramba a fazer um vídeo mais engraçado. Agora eu quero falar para você, lembra que eu falei de você cuidar do seu tom? Saiba quem é a sua audiência. Porque muitas vezes a gente tem certeza que aquela piada, aquela brincadeira, ela vai cair bem para aquela audiência, mas acaba não caindo. Tem brincadeiras que servem para médicos, tem brincadeiras que servem para advogados, tem brincadeiras que servem para engenheiros, né? Ali piadas, por isso que é muito importante, você pega isso, conhece a sua audiência e você ali vai focar de uma maneira bacana. E observa sim, volto a dizer, aquilo que estão falando ao redor, aquilo que foi engraçado. A dica é, anota, pega o teu celular e grava aquela piada, mesmo que você não fale com aquela entonação e tal, da mesma maneira que a outra pessoa falou. Mas aí tá uma sacada, hein? Conheça a tua audiência.
O último ponto é literalmente treinar, validar. É você ver se aquilo funciona, se não funciona, né? Grava um vídeo, mostra para um amigo, para um parente, vê se ele vai dar risada com aquela situação, porque a piada tem muito de validação, né? De você sentir o feedback daqueles que estão falando, aliás, estão assistindo, né? Porque se você sentir que você está passando um pouquinho do limite, que aquela piada está um pouquinho forçada e você não tem certeza, você tem que mostrar para alguém e perguntar. Sem vergonha, assim, sério, pergunta para alguém perto de você, tá bom? E agora para fechar, gente, como é que você fala, Luiz, tudo bem, você falou um monte de coisa, legal, mas como é que eu aplico isso? Bom, gente, é o seguinte, isso é uma coisa muito comum nas séries, no cinema. Você vai assistir uma série, um filme e você vai ver ali um pedaço que foi engraçado, que foi bacana. Recorta aquele pedaço e você literalmente transcreva no papel, da maneira como está sendo feita. Porque uma coisa é você falar, outra coisa é você ler e outra coisa é você interpretar. Aí você vai ler aquilo e você vai começar a entender quais são os times da piada, quais são os times da brincadeira, e o time você vai pegando com o tempo, validando, brincando, fazendo, você vai perceber que o time ele vem na hora certa e você vai se ligar que isso vai se tornar automático com experiência. Então você escreveu, começa a ver. E aí você vai aplicar essa técnica nos teus roteiros. Lembra que eu falei de roteiro com você? Então você vai no roteiro e você vai aplicar. Simples assim. Tá bom? E ali você vai ver, pô, aqui cabe uma piada, pô, aqui cabe um comentário engraçado, pô, aqui cabe uma experiência. Você aprendeu fazendo isso com as séries, com os vídeos, com os filmes, e você aplica no papel, escrevendo, gravando e depois validando com alguém. Volto a dizer, com o tempo, gente, isso acaba se tornando meio que natural, entendeu? Eu sei, cada um tem uma forma de ser, mas a gente consegue exercitar isso. Luiz, você fez um vídeo sobre como ter um humor tão sério. Sei lá. Assim, gente, são técnicas que eu tô passando pra vocês, mas eu acho que a gente consegue, você consegue, tá bom? Bom, se você curtiu esse vídeo aí, deixa o teu comentário. Aliás, se você tem alguma dúvida de como fazer isso, se você tem vergonha, quer tirar alguma dúvida, aliás, escreve aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de falar com você, tá bom? Então, esse foi um Boia Talk sobre humor. Valeu!